não deixa de ser engraçado que no momento que nós estamos concluindo a montagem do Partido Missão, que assim, muitas e muitas lideranças políticas das mais diversas começaram a quebrar suas, vamos dizer, seus preconceitos, ou discurso preconceituoso que exerceram nos últimos anos contra o Movimento Brasil Livre, por conta da vitória na missão, tá? Exatamente o que está acontecendo isso, o Bolsonaro, o que está prestes a ser preso, Jair Messias Bolsonaro, organiza uma manifestação que não tinha nenhum sentido. Assim, ninguém vai me convencer que fazia sentido essa convocação. Era extemporânea, o Bolsonaro está no momento em que o bloco político dele está fragilizado, ele se tornou minoritário dentro do próprio campo. Os seus aliados de ocasião, tipo Nicolas e esses caras, né? Eles fizeram a coisa mais fácil, que foi, joga uma convocação, mas nem vou aparecer lá. A manifestação não tinha uma pauta central. A pauta era o quê? É o Bolsonaro lutando pela liberdade. Tá cada vez mais etéreo. E eu acho, eu passo a crer que a manifestação tem outro fito e a gente vai tentar construir isso, tá? Porque, estrategicamente, até pra ele, vamos dizer, evitar a prisão, essa manifestação não serviu pra nada. Tá, se o Xandão tava procurando algum tipo de argumento pra falar, estou com medo de canetar, pelo amor de Deus. O povo não está mobilizado por Jair Bolsonaro, definitivamente não está. Isso no momento que o governo Lula vai muito mal, tá? Bolsonaro, ele sempre foi, mas mais do que nunca um grande problema pro campo oposicionista ao PT, tá? Esse cara é um parasita de mentes, ele é um dementador, né? Ele rouba a tua alma, ele rouba a tua energia mental, e ele chega numa pessoa que naturalmente seria antipetista e faz a pessoa confundir antipetismo com ele. Ela confunde signos, ela confunde ser patriota com ele, amar o Brasil com ele, ela confunde enfrentar o comunismo com ele e todos os fantasmas que tem na cabeça, especialmente da geração boomer. Essa pessoa fez uma materialização, ou seja, ela pegou uma quantidade grande de signos que, enfim, identificavam ela, e antigamente, antes da internet, ela via isso de maneira solta, então ela não gostava de petista, não gostava de comunista, não gostava de gente que idolatrava ladrão, não gostava de gay, ela pegava um monte de coisa, e ela pegou, centralizou isso tudo no Bolsonaro, e as redes sociais permitiam que ela encontrasse outras pessoas que pensassem assim, as pessoas passaram a achar que eles eram a maioria do Brasil, e aí, com base nisso, elas, enfim, ficaram reféns de um cara que simbolicamente virou a identidade delas. Porque sim, meus queridos amigos, o Bolsonaro, ele acabou construindo para esse antipetista débil da geração boomer um elemento de identidade tão poderoso que quem dá significado àquela pessoa é o Bolsonaro. E não é apenas que, vamos dizer, ela entregou ao Bolsonaro esse poder. No sentido de que ela pegou e entregou simbolicamente. Ser antipetista é Bolsonaro. Gostar do Brasil é Bolsonaro. Poxa, gostar do hino brasileiro é o Bolsonaro. Vestir verde e amarelo é Bolsonaro. Não, isso foi acontecendo quase como um fenômeno de manada. E as pessoas foram todo mundo concordando umas com as outras. Porque aquilo, e esse é o ponto, aquilo dava sentido pra vida delas. O Bolsonaro tem um poder sobre essas pessoas porque é o Bolsonaro, ao, vamos dizer, conseguir criar esse consenso na mente desse eleitor de que ele, Bolsonaro, é tudo isso, ele é a materialização de tudo isso, ele vira pra essa pessoa, ele tem um poder enorme sobre ela. Porque ele confere significado à vida dela. Aquela pessoa começou a entender assim, que ela existe no mundo, que ela mora num país e que esse país pode ser muito bom, caso o capitão Bolsonaro esteja lá, que ela é patriota, ela encontra outras pessoas patriotas, que ser patriota significa vestir verde e amarelo, odiar o PT, significa ser cristão, e uma série de coisas. Ao absorver até elementos estéticos dessa classe média, então é aquela coisa, consultório dentário, dente, como é que chama? Aqueles dentes brancos lá, dente clareado lá, do Mentex, tipo Pablo Marçal. Ao assumir isso, aquela pessoa entendeu assim, o Bolsonaro representa, vamos dizer, toda a dimensão daquilo que eu gostaria de ser e de viver aqui no Brasil. Então, volta a colocar, o Bolsonaro exerce nesse boomer um poder grande, muito, muito, muito grande. Mas ele não faz nada com esse poder, né? Esse poder que ele tem não serve pra nada, porque ele próprio é um homem muito simples. O Bolsonaro é um tiozão bobo, besta. Ele tem medos, tem rancores, ele não sabe o que fazer com o poder, porque não tem imaginação. Lembremos, o Bolsonaro era um oficial de baixa patente nas Forças Armadas, nunca foi visto como ninguém inteligente, ninguém muito capaz, vivia de puxar o saco de alguns superiores, tipo o General Heleno.
Foi um parlamentar de péssima qualidade, vivia puxando os sacos parlamentares do Centrão. Quando começou a botar os filhos na política, passou a roubar como se não houvesse amanhã, adquiriu imóveis comprados com dinheiro ou com dinheiro de rachadinha, como todo mundo sabe, os mais de 50 imóveis que a família tem, tá? Uma fortuna roubada do erário dele com os filhos ladrões, ele, Carlos, Flávio, especialmente esses três, não sei dizer do Eduardo. É alçado por conta das redes sociais essa posição, nunca soube o que fazer com ela e acabou com o antipetismo. Se vocês fizerem uma retrospectiva, tá? Olha só o que eu vou propor aqui. Do período que o PSDB, que foi uma bosta de oposição ao PT, o PSDB era oposição ao petismo e era uma bosta. Com o Bolsonaro, vocês vão ver direitinho, o Bolsonaro foi mais danoso ao antipetismo do que o PSDB. Ele foi mais danoso. Porque o Bolsonaro pegou toda a potencialidade que aquilo podia ter ao assumir uma identidade, e haveria, por conta das redes sociais, com ou sem o Bolsonaro, a criação de uma identidade de direita no Brasil. Ele pegou aquilo e direcionou para os seus interesses mais vagabundos e comezinhos, mais baixos, que o sujeito é um sujeito baixo, e deu nisso. Deu numa última manifestação com o culto à personalidade dele, muito da triste, com as imagens mais tristes possíveis e com os discursos que naturalmente não condizem com o discurso de um líder. Assim como o Trump não é um grande orador, se vocês pegarem o Trump é uma porcaria de um orador. Assim como o Trump não tem uma grande visão de mundo, nem uma grande visão sobre o Estado americano. E tem uma coisa, tá? Muitos intelectuais ao redor dele, né? Da direita americana, ficam tentando colar no Trump coisas que o Trump não é, né? Do César até, vamos dizer, a ideia de que ele vai alterar a relação dos Estados Unidos com o mundo. Não é, cara. O Trump é aquele cara que todo mundo acha que controla ele, mas no fim ele faz o que ele quer. E ele faz as coisas do jeito dele, tá? O Trump, no fim das... O Bolsonaro, no fim das contas, e o Trump não são grandes oradores, mas o Bolsonaro é pior ainda do que o Trump. O Bolsonaro não é rico, não é capaz como o Trump, e o interesse do Bolsonaro é desse tamanhico. Desse tamanhico. E aí o máximo que ele gosta de ser visto é, e chega lá uns bolsistas e falam que ele é um herói da liberdade, que ele luta pela nossa liberdade. Todas aquelas coisas bobas e vazias, com um discurso bobo e vazio, que parece que não saiu de 2015, quando tivemos as primeiras manifestações nossas em 2015. Estão viralizando aí alguns vídeos nossos de manifestações nossas agora, em 15. Tem um discurso meu que eu até dei um RT. Acho que todo mundo, alguém caiu no funil do MBL, mas tá no meu perfil. Que o discurso já é diferente em 2015. E isso tô falando, assim, da gente, a versão nossa 10 anos atrás, até um orador bem pior do que eu sou hoje. O Bolsonaro não conseguiu melhorar em nada. Vamos ver a fala do Bolsonaro. Vocês percebem que é um cara fraco até hoje. Vamos lá, vamos de mito. De mito? Mas esse aqui não é mito, esse aqui é outro mito. É, isso aí. Feijão, arroz, feijão tá caro. O café tá caro. Então volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Bolsonaro. Quero cumprimentar os governadores que estão aqui. Nosso governador Jorginho de Santa Catarina. Isso é maravilhoso. Eu queria pedir uma salva de palmas pro Valdemar. De dirigente partidário pra dirigente partidário, é ou não é, Riso? Você também pode, você também é dirigente, pô, manda aí. Pessoal, salva de palmas pro Valdemar. Eu não sei quem é o vice do PL também, mas uma salva de palmas pro vice do PL. Uma salva de palmas, é colega aí de dirigência partidária, né? É o seguinte, né, galera? Esse cara, o Valdemar, tem o menor sentido ele tá ali. O Valdemar, galera, é um ladrão. O Valdemar é só um ladrãozão, moda antiga, com palavra, boa praça. Todo mundo reporta, o Valdemar é ótimo no trato. Aparentemente um cara cumpridor, né? É um cara que participa do Mensalão, participa do Petrolão, tá? Não pode ver um governo PT que tá dentro. Não pode ver um governo corrupto que tá dentro. E aí ele foi colocado nesse jogo ideológico, porque o partido dele foi a casa escolhida pelo Bolsonaro para disputar as eleições de 22 e colocar a operação política dele lá, né? Esse cara não tem nada de causa nenhuma, nem quer. Esse cara só tá preocupado com a próxima eleição. Como ele tá preocupado com a próxima eleição, que a próxima eleição significa fundo partidário, din-din é dinheiro, na cabeça dele, ele vai na manifestação, Riso, e já não é a primeira. Se for pegar o discurso do Valdemar na manifestação anterior, é a mesma coisa. Ele vai lá e faz uma música, se o feijão tá caro, volta Bolsonaro! E ele repete essas coisas, porque, como líder político, o Valdemar é só um ladrão. E no Brasil, ladrões viram presidentes de partido político, então isso acontece, né? É do game, esse cara tá lá ocupando aquela posição. Então ele manda uma dessas... se o feijão tá caro, volta Bolsonaro. Porque ele só tá pensando assim, gente,
vamos ficar falando de Bolsonaro presidente, porque o aspecto que me interessa dessa bagaça toda é assim, temos uma eleição aí e você tem que votar no Bolsonaro, no candidato que ele indicar, entendeu? Volta Bolsonaro! Aí só falta assim, gente, vou rimar assim, ó, que tal? Se o feijão tá caro, volta Bolsonaro ou quem mais for indicado! Boa! Indicado no PL 22, volta Bolsonaro e também vote nos candidatos a deputado federal do Partido Liberal 22 na urna. É isso. Tem nada lá. Você vê aquilo lá, tem nada, E assim, as pessoas ainda vêm a público, vêm vagabundo em rede social defender aquilo. Defender esse teatro mofado, patético, decadente. Como se tivesse, né? Oh, olha o mito. Mito, quando ele botou lá um monte de gente, centenas de milhares de pessoas naquela manifestação em 2021, né? Do Eu Autorizo. É a mesma merda. É o mesmo tipo de discurso, é o mesmo tipo de gente retardada. O bolsonarismo é um fenômeno de retardado. Ele é um fenômeno de retardado. Assim como o Cleitinho. Gente, outro dia, né? Eu tava falando com o Orlando no Twitter. Vamos entender o Cleitinho? Você sabe que tem o cara que compra voto, certo? O político típico do Centrão, ele compra voto. Quem é o perfil da pessoa que vende o voto pra um político? É o Cleitinho. O Cleitinho, ele é o eleitor que vende o voto. E aí você pega o eleitor que vende o voto, que é o Cleitinho, e fala, ó, eu vou votar agora em você. Agora você vai me comprar. O Cleitinho, nós vai fazer, nós só do povo. Então o Cleitinho é isso. O Cleitinho representa, vamos dizer, essa mentalidade retardada do eleitor que vende voto. Tanto que tá ali, ó, veja só, e é tão retardado, olha, o Cleitinho me deu uma vitória aí, né, contra vocês, aqui do público, é gigantesca. Olha o Cleitinho falou, Cleitinho, o que você aprendeu na política? Aprendi que política é empregado do povo, e o maior valor é confiança. Sim, meu amigo, falar que o político é seu funcionário, funciona tanto que os políticos mais malandros botam na bio deles que eles são empregados do povo. Sou um mero empregado, lógico, né, pra fazer seu populismo barato, você se coloca ali como funcionário do povo, né? Eu sou empregado do povo, nós é empregado do povo, né? O povo gosta de nós, né? O povo quer que a gente trabalhe, aí nós vai vizinha, quer, nós, o povo vai vizinho, então o que é? Como é que fez, né? É bom demais, E é isso, vai levando todo mundo na conversa. O Bolsonaro é uma outra versão dessa pegada, que é o retardado no poder. E aí vocês imaginam, o que adianta dar poder e popularidade pra retardado? Nada! Nada! Se você outorga poder e popularidade pra um retardado, o retardado não vai saber fazer. Vamos lá, pegue uma criança de 8 anos. Pegue essa criança e torne ela, vamos dizer, popular. E peça pra ela, igual um oráculo, decidir sobre as coisas. Você vai ver decisões idiotas de uma criança, certo? Naturalmente. Ela não vai saber lidar com a complexidade do mundo. Pois bem, o Bolsonaro, lógico que ele é um pouco mais... Cusão. O Bolsonaro é mais capaz, é mais inteligente que uma criança de 8 anos, tá? Mas ele, na comparação com outros homens capazes, porque você não está... Vamos dizer, a criança tá circunscrita num hall de pessoas mais ou menos ok pra ela tomar as decisões. Vamos supor que a criança vai tomar as decisões num parquinho ali. Continua sendo uma criança de 8 anos. Agora, o Bolsonaro, quando comparado aos adversários diretos dele, especialmente as mentes que atuam no petismo, a Suprema Corte, elementos da imprensa, elementos políticos de outros países, né? Em que o Brasil, no período do Bolsonaro, só pagou mico em política internacional. Aí ele é, em termos relativos, uma criança de 8 anos. Então não tem muito o que fazer. As pessoas querem outorgar poder a um idiota e o idiota vai fazer idiotice. Mas, poxa, se eu der mais popularidade aí, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer idiotice sendo mais popular ainda. Porque se você não investe numa inteligência política, numa estratégia, num corpo de pessoas altamente qualificadas, numa visão, numa capacidade de imaginação, que se transplanta para uma missão, e essa missão tem na sua execução pessoas que são estratégicas, que são inteligentes, que têm capacidade, e você ainda tem no caminho pessoas colocadas nos pontos corretos, aí você consegue executar. Agora, não é o caso desses caras. Esses caras são os idiotas. E assim, a direita brasileira é um monte de idiota. Então, assim, Renan, você troca que, sei lá, né, a missão ganha o apoio de um magistrado, desembargador que, né, tem despachos bons, antipoliticamente corretos e tal. Um apoio, né, assim, né, distante e tal.
ou eleger um deputado retardado. Porra, com certeza um desembargador, um escritor, com certeza um formulador de políticas públicas. Um retardado, ele tem voto, e o voto só serve para dar fundo partidário. Nada mais do que isso. Então, ser governado por retardado de nada serve. Ser governado por retardado, ou eleger retardado, ou ser popular como retardado, foda-se, entendeu? Veja, vamos botar outro retardado falando aí. Ó que coisa anacrônica, que coisa triste. Vamos lá, Farrur. Bora, Xandão! Justiça já! Quem que é esse cara? Ele sabe que ele dá esse grito bobo com esse bigodão? Vai ressoar nas redes dele. Olha, ele falou a verdade, né? Ele mandou a real. Ó, fora Xandão com o povo, né?